Olá pessoal, nessa quinta aula nós veremos então o conceito de circuito e resistência térmica para paredes planas. Na sexta aula, o mesmo tema, só que para cascas cilíndricas e esféricas. Então nós abordaremos o circuito e resistência térmica para paredes, determinar então como é a resistência térmica aos modos de condução, convecção e radiação, e também o circuito e resistência para paredes compostas. Então, ao final dessa aula, vocês serão capazes de entender o conceito de circuito térmico e resistência térmica. Dessa forma, definir e quantificar a resistência térmica para cada modo de transferência de calor e também os circuitos térmicos em paredes com mais de uma camada. Começando então definindo o circuito e a resistência térmica para essas paredes planas. O fenômeno da taxa de transferência de calor, ou qualquer fenômeno de transporte, a gente pode escrever ele na forma genérica, definindo como, aqui no caso, a taxa de calor, como a relação entre força motriz e a resistência para isso acontecer. Da mesma forma, a gente pode escrever, por exemplo, isso daqui para o fenômeno de mecânica dos fluidos, que seria a vazão, Ela é uma força motriz, que seria a queda de pressão, pela resistência viscosa. Aqui na parte de calor, vai ser a força motriz do modo de transferência, a diferença de temperatura, pela resistência que o meio oferece para essa transferência de calor. Então essa abordagem é bem útil, porque dá para avaliar as taxas de trocas térmicas e também as propriedades derivadas, como temperatura, espessura do material, sem necessidade de solucionar as equações diferenciais que a gente viu na aula anterior. Dá um pouco mais de trabalho. Nesse caso aqui é uma abordagem mais simples. Então vou começar com o caso da condução térmica numa parede plana, que seria o caso mais simples. Então nesse caso, a taxa de condução, taxa de transferência de calor por condução na parede, seria diferença de temperatura, T1 menos T2, lembrando que a gente considera o T1 maior, para questão de convenção, pela resistência à condução, que seria a resistência da própria parede, a condução térmica. Só que, deixando claro, todas as análises vão ser feitas para regime permanente. Então a gente tem essa definição aqui com a abordagem da resistência. Então o R vai sempre representar a resistência à transferência de calor. Isso é análogo à resistência elétrica da lei de Ohm, lá de física, que fornece aqui que a corrente elétrica vai ser a diferença de tensão elétrica, então V1 menos V2, pela resistência elétrica. Então, a gente pode fazer uma analogia entre transferência de calor e física elétrica. Então, T1, T2, que a resistência, a representação da resistência na forma desse diagrama. Então, a taxa de calor transferida, a diferença da força motriz, T1 menos T2, pela resistência entre esses dois pontos. De forma análoga, então, à corrente elétrica. Então, a gente parte da lei de Fourier para uma parede plana. Relembrando, a taxa de calor por condução vai ser condutividade térmica vezes a área, força motriz pela espessura da parede. Se a gente comparar com a equação que a gente definiu com base na resistência, o R vai ser L sobre Ka. Então, para uma parede plana, resistência vai ser proporcional à espessura da parede e inversamente proporcional à condutividade térmica e à área de troca. Pela lei de resfriamento de Newton, a gente consegue definir então a resistência da convecção. Então, a taxa de calor, transferência de calor por convecção, é igual ao coeficiente de convecção, que é o H, a área superficial de troca térmica e a diferença de temperatura da superfície para o fluido. Então, se a gente escrever na forma de resistência, a equação ficaria escrita dessa forma. Força motriz agora é Ts menos T infinito, então temperatura na superfície, temperatura do fluido, pela resistência à convecção. Então, se a gente comparar as duas equações, a gente vai ver que o R, a resistência convectiva, vai ser 1 sobre o coeficiente de convecção e a área de troca térmica. Aqui, como o curso está focado em condução e convecção, então se for necessário considerar os efeitos de radiação, a gente
gente vai utilizar esse H aqui como se fosse um H combinado, que vai já considerar, então, parcela de convecção, uma parcela de radiação. Então, como a gente já viu, essa parte de circuitos térmicos ela tem analogia com a lei de Ohm, a parte de circuitos elétricos. Então, a gente pode trabalhar com aquelas regras de arranjo em série paralelo, que considerando então regime permanente. A regra geral é, se o arranjo é em série, a resistência total vai ser a soma das resistências individuais. E se o arranjo é em paralelo, o inverso da resistência total é igual à soma dos inversos das resistências individuais. Então, vamos exemplificar aqui alguns casos. Então, considerar esse exemplo, uma parede que tem temperatura 1 maior que temperatura 2, que está exposta ao fluido, aqui do lado esquerdo, né, T1, está exposta a um fluido T infinito 1, e o T2 está exposto a um fluido T infinito 2. Então, a gente vai ter aqui, né, fazer todo o caminho. Está tudo em série, então você tem um fluido, parede, fluido. Do lado esquerdo, a gente parte do T infinito 1, temperatura do fluido à esquerda, vai ter uma taxa de calor sendo transferida da esquerda para a direita, devido à diferença de temperatura. Então aqui a gente tem uma resistência convectiva do lado 1, até chegar em T1. T1 para T2 a gente vai ter uma resistência, só que por condução, que seria o R-wall aqui, né? Wall de parede. Então entre T1 e T2, uma resistência à condução. Para finalizar, a gente tem uma terceira resistência, que seria a resistência à convecção do fluido 2. Então esse seria o circuito térmico dessa parede exposta à convecção dos dois lados. Então, para o regime permanente, a taxa de calor vai ser definida, né? A taxa de calor que está entrando na parede por convecção, ela tem que ser igual à taxa de calor transferida por condução através da parede. Por sua vez, tem que ser igual à taxa de convecção que sai da parede, né? A partir da parede. Já que está em regime permanente, não tem acúmulo. O que entra aqui passa pela parede e sai no segundo fluido. Ou seja, se eu escrever de forma local, né, para cada termo fica, né, a taxa total de transferência de calor vai ser, olhando só para a taxa de convecção que está entrando na parede, tem força motriz, né, T infinito menos T1, pela resistência à convecção no fluido 1. Isso tem que ser igual a T1 menos T2, dividido pela resistência de condução, que tem que ser igual ao T2 menos T infinito 2, temperatura da parede direita, menos a temperatura do fluido do lado direito, pela resistência à convecção nesse fluido. Ou, de forma global, né, como a taxa de calor ela é conservada, já que tem regime permanente, posso escrever em função da análise global do sistema. Então fica T infinito 1 menos T infinito 2, dividido pela resistência total. E a resistência total, como está em série, vai ser a soma das três. Então, analisando aqui a resistência total, a gente tem a resistência convecção 1, a resistência da parede, já que está todas em séries, né, soma, e a resistência convecção 2. Escrevendo na fórmula das equações, né, que a gente definiu para cada mecanismo. Então, para convecção, a resistência vai ser simplesmente 1 sobre o coeficiente de convecção área, condução, espessura da parede, condutividade, área, e do segundo fluido, parte convectiva, 1 sobre o coeficiente de convecção H2 pela área de troca térmica. Para a parede plana, a área vai ser igual, a gente vai poder simplificar isso. Aí que acontece que muitas vezes as paredes são compostas, tem múltiplas camadas com diferentes materiais. Isso é utilizado para isolamento, por exemplo, né? Então aqui, nesse exemplo aqui, a gente tem um fluido camada, a parede A, né, está exposta ao fluido 1 de temperatura T infinito 1. Tem duas paredes com diferentes condutividades térmicas e diferentes espessuras. Então T1, T2 na interface entre as duas paredes, T3 do lado direito, da parede do lado direito, que está exposta ao fluido 2 de temperatura T infinito 2 e coeficiente de convecção H2. Então, como o fluido 1 está mais quente que o fluido 2, o calor flui nesse sentido, da esquerda para a direita. Então, como ficaria a resistência total, né? Como é tudo em série,
Então a gente tem a resistência convectiva do lado do fluido 1, mais resistência da parede 1, resistência da parede 2, mais resistência do fluido 2, resistência por convecção do fluido 2. Escrevendo na forma das equações, convecção, então, 1 sobre HA, condução, espessura do material pela condutividade área, mesma coisa na parede 2, só que agora para o material 2, e enfim, fluido 2 que apresenta um coeficiente de convecção H2. Agora, ao invés de resistência em série, né, se a resistência fosse em paralelo, como ficaria, né? Aqui a gente tem a temperatura 1 uniforme nas duas camadas, e a temperatura 2 também igual nas duas camadas, só que do lado direito. Então aqui em cima está isolado, em cima e embaixo está isolado, para taxa de calor, né, ela fluir nesse sentido aqui, como se for ao longo de L. A gente tem área 1, material 1, área 2, material 2. O circuito térmico ficaria dessa forma. Temperatura 1, considerando que a temperatura 1 é maior que a temperatura 2, o fluido, a taxa de transferência de calor vai estar nesse sentido aqui, né? Saindo de T1, indo para T2. Então, vai subdividir aqui, né? Como está em paralelo, a gente vai ter uma parcela de Q1, taxa de calor pelo material 1, pela resistência desse material, fluindo aqui nessa parte de cima, e na parte de baixo, um Q2 relacionado ao material 2, que tem uma resistência 2. Então, o Q total seria a soma dos dois, que é dado por a força motriz, T1 menos T2, pela resistência total, só que agora está em paralelo. Então, pela definição, quando a resistência está em paralelo, a gente faz o inverso, né? 1 sobre a resistência total vai ser igual a 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2. Se quiser dar uma modificada, a gente pode fazer aqui, tirar o mínimo múltiplo comum e chegar nesse rearranjo, que ficaria, né, multiplicação do produto entre R1 e R2 dividido pela soma de R1 e R2. E tem alguns casos também que as paredes podem envolver mistura, né, de resistência em paralelo e em série. Então, o terceiro exemplo, duas camadas, né, em paralelo, 1 e 2. Então, aqui temperatura uniforme nas duas camadas, de área 1 e área 2. O L1 e L2 tem o mesmo comprimento. Daí chega, né, nesse ponto aqui, tem uma interface com um terceiro material. E daí eles estão em série. O material 1 e 2 vai estar em série com o material 3. O material 3, por sua vez, tem a área de troca térmica A3 e está exposto a um fluido de temperatura T infinito. Portanto, a convecção, coeficiente de convecção H. Então, o circuito térmico ficaria T1, considerando, né, sempre que o nosso lado esquerdo está mais quente que o lado direito. T1, então, T1 é maior que T infinito. Portanto, a taxa de transferência de calor flui, né, do lado esquerdo para o lado direito. Então, aqui nessa primeira parte dos dois materiais em paralelo, o circuito é dividido. Então, uma parcela vai para o material 1 e outra para o material 2. Então, a soma de Q1 e Q2 tem que ser igual ao Q. Portanto, chega o Q para atravessar, para ser transportado pelo material 3, que está em série com esses dois primeiros. Então, resistência 3. E por último, uma resistência à convecção, que é da parede para o fluido está externo à parede. Então, R total seria o R12, que vai sair da resistência em paralelo, mais o R3, mais o R de convecção. Lembrando, né, quando tem duas paredes em paralelo, como a gente fez no exemplo anterior, eu tenho essa expressão aqui, multiplicação do R1 com R2 dividido pela soma dos dois, mais R3 e R de convecção. Daí, se a gente abrir um por um, né, o R1, como é parede e a resistência é condução, fica L1 sobre K1A1. O R2, L2, condutividade térmica do material 2, área 2. Aqui as áreas são diferentes, né? O R3
comprimento desse material 3, condutividade térmica dele pela área de troca térmica. E, enfim, resistência à convecção, que é 1 sobre o H pela área 3. Em alguns casos, pode ter uma resistência adicional à transferência de calor devido ao contato não uniforme entre as camadas, né? Como tem paredes multicamadas, nem sempre o contato é perfeitamente, nem sempre a superfície é perfeitamente lisa, né? Para ter um contato perfeito. Do ponto de vista microscópico, o que pode acontecer, né? Então, aqui a gente considera uma parede ideal, contato térmico perfeito, né? Então, seria, por exemplo, a linha de corrente do fluxo que está passando. Então, tem a distribuição de temperatura na camada 1, linear, né? Como a gente já viu na aula anterior, uma parede plana, a distribuição de temperatura, isso considerando, né, que não tem geração de energia, é apenas o fluxo, energia impermanente, e considerando também as propriedades térmicas constantes, a temperatura vai ter uma distribuição uniforme. Chegando nesse ponto, a temperatura do lado da camada 1 é igual à temperatura da camada 2. Né? Isso considerando contato perfeito. E daí, material 2 também linear. A inclinação vai depender, né, da propriedade do material, se a condução dele é boa, se a condutividade térmica é mais alta ou mais baixa, né, em comparação de um com o outro. No entanto, o que acontece é que muitas vezes o contato ele não é contato real, né, entre a interface não é perfeito. Tem essas rugosidades aqui no material, então o fluxo ele sofre aqui um desvio, não é perfeito igual a idealização para modelar. Consequentemente, a temperatura 1 não vai ser igual à temperatura 2, vai ter uma diferença de temperatura. Então tem aqui a camada 1, como o contato é imperfeito, tem esse desvio aqui, né, nas linhas de corrente, no fluxo, você tem uma queda de pressão, então uma queda de temperatura, desculpa. Uma diferença de temperatura nesse ponto de contato. Isso conta como uma resistência adicional na hora de fazer a análise térmica. Então ela é denominada resistência térmica de contato, ou RC, e ela pode ser mensurada, por exemplo, pela definição, né, da própria resistência rearranjando, a gente consegue mensurar ela como a diferença de temperatura na interface entre os dois materiais pelo fluxo térmico aplicado ali. Normalmente a gente vai trabalhar com o valor já fornecido da resistência térmica de contato. Então, para ficar mais claro, vamos fazer o primeiro exercício, que é o 4.6 aqui. Vou considerar uma janela de painel duplo, de altura 0,8 e largura 1,5 metros. Ela consiste em 2 camadas de vidro, conforme aqui a figura. Tem 2 camadas de vidro, de espessura 4 mm, e estão separados por um espaço de 10 mm que contém ar estagnado. Então a condutividade tanto do vidro quanto do ar já foi fornecido. Se não for fornecido, a gente consegue obter do apêndice que está disponível no TD. Então, determinar a taxa de transferência de calor através da janela e a temperatura da superfície interna, T1, para a condição em que a sala é mantida a 20 graus, então do lado interno aqui, né, da janela, 20 graus, enquanto a temperatura externa é menos 10. Considerar os coeficientes de convecção interno e externo, 10 watts por metro quadrado Kelvin, do lado interno, e o externo 40 watts por metro quadrado Kelvin, que já inclui os efeitos de radiação. Então esse H2 seria aquele H combinado entre convecção e radiação. Então tem que determinar taxa de calor, taxa total de calor transferido e a temperatura na parede 1, temperatura interna da janela. Então as hipóteses de impermanente, propriedades térmicas constantes e também não há resistência térmica de contato, não tem aquela resistência adicional por contato imperfeito, considerando então contatos ideais. Então analisando como a parede é multicamada, a gente deve aplicar o método do circuito de resistência térmica. Como a gente tem informações do fluido interno e externo, a gente pode utilizar de início a resistência total, já que T1, a gente não tem informação de T1, a gente vai precisar determinar isso no item B.
né, na segunda parte do exercício, mas a gente tem informações relacionadas com os dois fluidos. Então, uma análise global fornece a taxa de calor. Então, a taxa de calor vai ser, né, com base nos fluidos 1 e 2. Então, T infinito 1, T infinito 2. Utilizando a resistência total vai ser força motriz total, não, então de 20 graus do interior até menos 10 graus no exterior da janela, dividido pela resistência total. Então, como o circuito está todo em série, o R total vai ser a soma, né, da resistência interna convecção, chamada de RI, ou R conv 1, conforme destacado aqui na figura, mais a resistência da parede, da primeira parede de vidro, o R1, mais a resistência à condução no ar, que está estagnado, como o ar, apesar do ar ser fluido, mas como ele está estagnado, simplesmente por condução, a transferência de calor. O R3, que seria a segunda camada de vidro, então mais uma resistência por condução. Por último, resistência externa, o RO, que é uma resistência devido à convecção externa do ar, que está a menos 10 graus Celsius. Só relembrando que então, né, quando é condução, a resistência é dada pela razão entre espessura e condutividade térmica pela área. Já convecção é dado por 1 sobre HA. Então, fazendo o cálculo, né, do valor das resistências individuais, a área de troca térmica da janela vai ser a altura pela profundidade, foi fornecido que é 0,8 por 1,5 metros, que dá uma área de 1,2 metros quadrados. Calculando aqui resistência interna, convecção, vai ser igual, né, a 1 sobre 10, que é o valor do coeficiente de convecção do lado interno, pela área de 1,2 metros quadrados, que aí fornece o valor de 0,0833 graus Celsius por watt. Então a resistência é dada em temperatura por unidade de taxa de energia. Já a resistência do vidro, da primeira camada de vidro, do R1, a espessura, 4 mm, condutividade térmica do vidro, 0,78 watts metro Kelvin, pela área de 1,2. Então dá 0,0427 graus Celsius por watt. Daí tem também a resistência 2, que é devido àquele vão, né, espaço deixado por ar de 10 mm. Então a condutividade térmica do ar é bem baixa, e a espessura é 10 mm, pela condutividade então de 0,026. Nota aqui que a resistência dá 0,3205, que é um valor bem mais alto do que as outras anteriores. Por isso que uma das técnicas de isolamento é deixar um vão, um espaço, né, preenchido com ar, já que a condutividade do ar é baixa e aumenta a resistência à troca térmica. A resistência 3 é igual à resistência 1, já que a espessura e o material é o mesmo. Por último, a resistência externa, convecção. Do lado externo, o coeficiente de convecção H2 é 40, resulta numa resistência de 0,02083 graus Celsius por watt. Então, somando todas as resistências, a gente tem uma resistência total de 0,4332. Então, notem aqui que a maior parcela vem desse espaço do ar. Então, como eu disse, uma das técnicas utilizadas para isolamento térmico. Então, voltando à taxa de transferência de calor, com base na resistência total, né? Então a diferença de temperatura dos extremos aqui, da análise, pela resistência total, então leva em consideração todas as resistências entre a temperatura do fluido 1 e a temperatura do fluido 2. Então vou ter 20 menos 10, já que é negativo do lado direito, dividido pela resistência encontrada, total, que é de 0,4332. Então a taxa de transferência de calor da janela vai ser 69,25 watts, que é o item A. Aí, para determinar T1, quando a gente quer determinar uma temperatura pontual, a gente pode olhar só para aquele circuito térmico local. Como temos aqui então o valor, né, do coeficiente de convecção do lado interno e também da temperatura do lado interno, a gente pode utilizar então só essa resistência 1, resistência I. Dessa forma, como na taxa de calor que passa
que está chegando aqui nessa superfície interna é a mesma que sai, a gente pode escolher qualquer ponto. Então aqui o mais ideal é escolher esse ponto aqui, já que relaciona, né, a informação que a gente tem infinito 1 com a temperatura que a gente quer determinar, e a taxa de calor é a mesma que foi determinada pela resistência total. Então, no item A a gente tem que o quê? Vale 69,25. Então fica 20 menos T1 pela resistência 1. Já que a gente obteve aqui, né, do item A também, essa resistência I, que é de 0,0833 graus Celsius por watt. É só matemática. T1 vai ser 14,23 graus Celsius. Então a janela consegue isolar o ambiente mais quente do frio e a superfície vai estar a 14,23 graus Celsius, que é o item B. Então a gente viu até agora como trabalhar com sistemas em coordenadas cartesianas. Então nessa aula nós ficamos por aqui. Na próxima aula, então, abordaremos o circuito e resistência térmica para as cascas cilíndricas e esféricas. Até mais.